O resto do dia é de trabalhos forçados. Revisar um texto chato a mais não poder. Por que não me dão bons romances, em vez desses livros de autoajuda neste triste português rasteiro? Ah, porque isso os jovenzinhos promissores não querem fazer. Vão todos ser grandes escritores, revolucionar a literatura. E o idiota do editor acredita nisso. Vive bajulando os meninos gênios, enquanto a mim mal paga o que deve. Ô injustiça! Nessas horas, Alicia vê e ouve de novo a cara e a voz dele quando lhe devolveu os originais de seu romance denso e profundo, 400 páginas vazadas em belíssima linguagem, que explora toda a tessitura da língua, obra-prima. Ela tem certeza. E ele, correto. Um texto correto, sem dúvida. Mais nada, só correto. Nem mais uma palavra sobre o assunto. A expressão ficou-lhe na alma como um calo, daqueles que não doem propriamente, mas nunca se deixam esquecer. Um calombo permanente na área literária de seus pensamentos, no qual tropeça cada vez que pensa em enviar a outro editor seu romance, que revisa e reformula sem cessar, tentando aplicadamente tirá-lo da condição de correto e fazê-lo tornar-se transgressor, como dizem os garotos que há de ser a literatura de regra hoje em dia. Esses trechos que eu li são de um conto de uma escritora brasileira contemporânea chamada Maria Valéria Rezende. A Maria Valéria é uma escritora do interior, ela nasceu em Santos, no interior de São Paulo, no litoral, mas mora em João Pessoa, na Paraíba, há décadas. Então ela é meio paulista, meio paraibana, é uma escritora experiente. Esse é um livro de contos dela de 2006 e é o primeiro conto chamado Dilema. O que eu pretendo fazer aqui é falar um pouco sobre revisão de texto. Na verdade, o meu foco é a revisão de texto, mas eu quero abordar isso com base no conto da Maria Valéria. A revisão de texto é uma profissão super antiga, ela está ligada à produção dos livros em todas as tecnologias que os livros já foram. É claro que é uma profissão que muda de feição com o passar do tempo, mas existiram revisores de texto séculos atrás e tal, e continuam existindo. Uma profissão que no Brasil hoje não tem regulamentação, como em muitos lugares, vem sendo muito precarizada cada vez mais, menos pessoas empregadas e mais pessoas como freelancer, mas é uma profissão que está aí e está sempre nos bastidores, principalmente da produção editorial. De uns 10 anos para cá, a revisão de texto vem sendo objeto de estudo na academia brasileira. Não é um objeto dos mais prestigiosos também, mas vem sendo muito vista e analisada de vários ângulos. Então a gente encontra trabalhos sobre revisão de texto do ponto de vista da linguística, por exemplo, que é a minha área de atuação, trabalhos sobre revisão de texto do ponto de vista da sociologia, da ergologia, da história do livro, por exemplo, da comunicação social. Então muita gente vem se interessando pelas práticas dessa profissão, pela própria profissão, pela minúcia ali do trato com a língua portuguesa. Uma parte desses trabalhos, uma parte importante, é feita aqui de Belo Horizonte, porque aqui nós temos cursos de especialização, de graduação focados nisso. Em grande parte desses trabalhos acadêmicos, quando a gente vai falar da revisão do texto literário, que é um tipo de revisão que geralmente é considerado peculiar, justamente porque esse revisor trabalha com o texto literário, que é um texto que tem licença poética, um texto pitoresco, né, desse ponto de vista, não pode ser, como disse aqui no texto da Maria Valéria, né, essa coisa do transgressor, né, um texto que bom para a literatura contemporânea é um texto transgressor, não pode ser só um texto correto. Esse tipo de pensamento
atravessa alguns trabalhos sobre especificamente a revisão do texto literário. O que eu quero fazer? Falar um pouco da revisão do texto literário, né, do texto literário como um texto revisável, que é alguma coisa que as pessoas duvidam às vezes, né? Será um texto literário? Como que vai mexer no texto literário? A autoria no texto literário é uma instância muito potente. E de outro lado, eu queria trabalhar com o conto da Maria Valéria Rezende. É um conto que tem um paralelo, um contraparalelo em outras peças literárias, mas a mais visível, a mais importante, a mais comentada é um romance do José Saramago, escritor português, ganhou o Nobel. É claro que ele tem uma visibilidade muito grande. E aí esse livro dele, que chama História do Cerco de Lisboa, ele é muito citado toda vez que alguém vai falar de texto literário, porque o protagonista da História do Cerco de Lisboa é um revisor de textos. É uma figura de revisor, recomendo a leitura desse livro. É uma figura de revisor, um cara solitário, que mora sozinho, meio ranzinza, que num determinado momento resolve fazer uma intervenção não autorizada, vamos dizer assim, num texto que ele está revisando, e essa intervenção tem consequências grandes, drásticas, para a história de Lisboa. Não é o caso do conto da Maria Valéria, mas o que eu quis? Eu quis trazer essa história de ter um revisor como protagonista para a nossa literatura nacional. A Maria Valéria Rezende escreve então um conto que está publicado no livro Modo de Apanhar Pássaros à Mão. É um livro de 2006 pela editora Objetiva, que em 2006 ainda era uma editora carioca lá no Rio de Janeiro. Uns anos depois ela se une à Companhia das Letras de São Paulo e as duas formam o grupo Companhia das Letras. Essa história vai se estender ainda, porque a Companhia das Letras vai ser quase metade comprada por editoras multinacionais. Hoje é um grupo tão brasileiro quanto multinacional. Mas nesse momento do livro, a Maria Valéria estava ainda meio começando a carreira. Eu conversei um pouco com ela para falar desse livro, e segundo a narrativa dela, ela já tinha um livro publicado, e aí ela tem uma recepção muito positiva. Naquele ano ali, em 2006, ela é convidada para a FLIP, né, a Festa de Paraty, a Festa Literária Internacional de Paraty. E aí a Objetiva resolve lançar então esse segundo livro, que é o Modo de Apanhar Pássaros à Mão. É um livro que tem alguns contos, e esse primeiro, chamado Dilema, é o que nos interessa mais de perto. O que é o dilema? Esse é um conto em que a personagem principal, inequivocamente principal, é uma revisora de textos. É uma moça. Não é muito jovem, porque várias vezes ela alfineta ali os colegas mais jovens dela, e não é uma senhora. É uma revisora já com alguma experiência, mas o problema dela é o seguinte: ela é aspirante a ser uma grande escritora. Ela escreve romances, ela acha os romances dela geniais e ela gostaria de ser reconhecida por eles. Só que, como eu li no trecho, em um dado momento, ela entrega esse romance para o editor dela, que responde que é apenas um romance correto. Nessas horas, Alicia vê e ouve de novo a cara e a voz dele quando lhe devolveu os originais de seu romance denso e profundo, 400 páginas vazadas em belíssima linguagem, que explora toda a tessitura da língua, obra-prima. Ela tem certeza. E ele, correto. Um texto correto, sem dúvida. Mais nada, só correto. Então ela vive essa frustração. Esse já é um ponto interessante para a gente olhar, porque é uma representação de revisor que é assim, é uma figura mal resolvida, geralmente uma figura frustrada com as possibilidades que ela não tem sendo revisora. O trabalho de revisor é um trabalho de bastidores, um trabalho um pouco invisível, mal remunerado. Ela mesma reclama em um determinado momento, e ela fica ali doida para mudar de patamar. Mudar de patamar seria virar uma grande escritora. Ela fala isso, é uma mistura também um pouco ambígua,
a voz narrativa, às vezes é ela falando, outras vezes é um narrador onisciente misturado com ela. E aí você fica sabendo a história dessa figura que mora sozinha num prédio simples, virou revisora porque o pai dela faleceu, ela ficou sem pai, sem mãe e tal, e resolveu arrumar um emprego e arrumou um emprego de revisora numa editora. Ela é empregada de uma editora. Outra coisa que acontece é que ela deixa de fazer várias coisas na vida, vai fazer um curso superior de letras, ela deixa de se casar, ela deixa de ter outras condições, ela vai abandonando várias coisas para investir na vida de autora. Mas a escritora famosa nunca acontece. Enquanto isso, ela vai sendo revisora para pagar os boletos. Então é um ponto que tem muita essa representação dessa figura de revisor, um pouco vingativa da parte do autor, né? Mas também tem uma crítica ao mercado editorial, a coisa da puxação de saco, do apadrinhamento, dos mistérios que levam uma figura jovem, promissora, a se transformar num escritor de sucesso, enfim. É divertido nesse sentido também. O enredo propriamente é o seguinte, começa ela chama, aliás, o nome dela é muito importante, Alicia Maria Cordeiro Lobo. Então vocês imaginam essa coisa ambígua do cordeiro e do lobo que acontece no nome dela. O nome dela é um problema para ela, aliás, desde a infância, segundo ela fala. A Alicia, ela chega no prédio um dia cheia de sacolas, livros e tal, e lê um recado do síndico dizendo que o elevador está estragado, sem data para consertar. E aí ela acha ruim, xinga, também quem mandou morar num prédio como esse. E aí ela vai subir as escadas do prédio e ela mora no 6º andar, num andar alto. E aí ela topa com uma velhinha que é vizinha dela de andar, sentada ali no pé da escada, sem a menor condição de subir, com coisas, sacolas de compras e tal, esses 6 andares. E a Alicia se vê numa situação então de ajudar essa senhora. Essa senhora chama Dona Romana. A Dona Romana mora no mesmo andar, mas elas acabam fazendo um pacto ali de ajuda. No começo tinha uma certa má vontade da Alicia, depois vira uma coisa agradável, elas ficam amigas. E aí todo dia a Alicia sobe aqueles andares todos e leva umas coisas. A Dona Romana dá para ela umas listas de compras, umas coisas para ela ajudar. Tem também um senhor Kafka, que vai visitar a Dona Romana de vez em quando, não é muito claro essa relação, mas parece um médico, alguma coisa assim, alguém que vai visitá-la e ver como é que ela tá, dar uma certa examinada nela. Pois bem, elas ficam amigas e um dia a Alicia resolve dar uma vasculhada no apartamento da Dona Romana, que era muito curioso. A Dona Romana era estrangeira, tinha vindo para o Brasil provavelmente em alguma onda de imigração, e é uma senhora que não fala muito, tem os olhos lacrimejantes, parece que vai chorar o tempo todo, mas não chora. E a Alicia não consegue saber muito sobre ela. A Alicia fala mais do que escuta. A Dona Romana gosta de saber as histórias. E a Alicia conta para ela que o sonho dela é ser uma grande escritora, que ela deixou tudo na vida para isso e que não sabe por que a coisa não acontece. A Dona Romana escuta essa história só. A Alicia, numa dessas vasculhadas naquele apartamento cheio de antiguidades, cheio de coisas que estão fora de moda já, coisas... comidas de traça, enfim, a Alicia resolve mexer numas gavetas, num armário e tal, e acha um volume grande, 3 cadernos grossos, escritos com a letra da Dona Romana. A Alicia leva isso para casa sem avisar para Dona Romana, muito rapidinho, vai lá, passa a madrugada lendo e volta e devolve. Só que nessa, ela descobre que a Dona Romana é autora de um romance genial. Maravilhoso, um romance impressionante, numa linguagem impressionante, que deixa a Alicia encantada e ao mesmo tempo cheia de ideias malignas, como ela mesma fala, e aí começa essa coisa do cordeiro e do lobo. A Alicia começa a pensar se valia a pena aquele romance ficar na autoria da Dona Romana, tão velhinha, meio adoentada, enquanto ela, tão jovem, né, com o futuro todo pela frente, de repente ela poderia aproveitar melhor. Ela fala num empréstimo intelectual. Isso fica rondando a cabeça dela. Lá pelas tantas, a Dona Romana falece, ela fica doente, morre e tal, e a Alicia volta lá no apartamento para olhar
onde estava aquele original genial, né? E não tá lá mais. Enfim, ela fica um pouco mais sossegada, porque aí aquela ideia maligna podia abandonar, ela podia abandonar aquela loucura e volta pro trabalho, né? Pede desculpas lá, chegou atrasada várias vezes. Nessa de acompanhar a Dona Romana, ela acabou se atrapalhando um pouco, deixou erros passarem nos livros que ela revisou. E ela reclama muito de só revisar livro de autoajuda, romance Água com Açúcar. Ela faz umas aproximações com a tradução e ela fala que essas coisas que ela não valoriza, ela assina como Maria Cordeiro. E é muito legal ver essa diferença que ela faz com o nome dela, essa distribuição, né? Maria Cordeiro para as coisas que ela não valoriza. O romance que ela quer escrever, que ela quer que seja reconhecido, ela assina Alicia Lobo. Bom, um belo dia a Alicia tá lá chega no prédio, mesmo naquela rotina de sempre, chega do trabalho, cheia de coisas, sacolas, o porteiro entrega para ela um envelope. Esse envelope pesado, ela acha que com o endereço de uma editora importante, uma editora cobiçada por todos os escritores. Ela acha que é um freelance. Ela pensa, isso deve ser um trabalho, deve ser alguma coisa que estão me mandando para eu fazer autonomamente. E vai tomar café, vai fazer outras coisas. Lá pelas tantas ela resolve abrir aquele envelope. E quando ela abre, tem lá o romance da Dona Romana, que aí a gente descobre o nome da Dona Romana, autora, que é Romana Butková. E o romance chama Transumância. E o que aconteceu? A editora manda uma carta de aceite, né, dizendo que aquele romance maravilhoso seria publicado. E a Dona Romana tinha feito o seguinte, colocou a Alicia como autora Alicia Lobo, e um agradecimento para a grande amiga Romana. A Alicia leva um susto, leva um tempo pensando se aquilo estava certo, se não, se aquilo era uma herança, se aquilo era um presente, se era gratidão, se era um teste de ética, né? Porque o tempo todo ela pensa se ela tinha que ser honesta, se aquilo era antiético e tal. E aí, à medida que o tempo passa um pouco, ela resolve desfazer o equívoco, né? Aí ela manda uma carta, escreve à mão, também tem uma coisa do manuscrito o tempo todo, do manuscrito dos bilhetes, das listas, da mão funcionando ali, da autoria muito relacionada ao corpo mesmo. E aí ela escreve uma carta para a editora dizendo que aquilo tinha sido um equívoco, que Dona Romana já tinha falecido, que aquela autora maravilhosa na verdade era a Dona Romana e que ela era só a curadora da obra. Então ela se coloca num lugar intermediário. Ela não é ninguém, mas não é autora. E aí isso dá uma outra configuração para essa relação. Só que ela se arrepende um pouco, ela pensa mais um pouco, fala numa coisa assim de ouvir a voz da Dona Romana, e aí ela resolve ir lá fazer uma intervenção no original. Tinha uma página em branco, ela resolve escrever uma dedicatória, como se a Dona Romana tivesse feito uma dedicatória para ela. Para a grande amiga Alicia Lobo, brilhante escritora, cujo talento não tardará em ser reconhecido. A gratidão de Romana Butková. Aí é engraçado porque ela faz uma intervenção no livro, uma intervenção que a favorece no sentido de falar bem dela para uma editora grande que já tinha encontrado ali a Dona Romana como uma possível grande autora. Então ela pega carona na fama provável, na legitimação que o romance da Dona Romana provavelmente alcançaria. O conto acaba aí. O que a gente pode pensar sobre isso? Bom, a gente pode pensar nessa representação, né, que chega a ser um estereótipo, né, dessa figura do revisor, no caso da revisora, e é até mais apropriado, tem muitas mulheres trabalhando nesse tipo de ofício, sempre teve, tradutoras, revisoras, e é um trabalho, como eu disse, de bastidores, um trabalho de pouca visibilidade, pouco reconhecimento social, um retorno financeiro muito complicado, muito baixo. Então é até explicável que tenha tanta mulher, porque a mulher tem essa dificuldade histórica social também, né, de estar nos lugares de decisão, nos lugares na arena pública. Mas essa figura da revisora frustrada, da revisora que não dá conta de ser autora,
da revisora que trabalha naquilo ali porque foi o que restou, ou da revisora que tem uma excelente formação ali. A Alicia é uma figura que investiu muito, leu muito, ela fala isso. Mas isso nem sempre é considerado pelo autor, né, como uma possibilidade. O fato também de a Alicia ser uma figura, assim como o revisor do José Saramago, solitária, uma figura que opta por não ter companhia alguma, mora sozinha, vive numa certa solidão, numa rotina muito previsível. Então essa ideia de uma pessoa solitária, de uma pessoa que abre mão de tudo, ao mesmo tempo uma pessoa que nunca alcança um patamar melhor. Então tem alguns pontos aí que são muito interessantes da gente olhar, pensando desse ponto de vista dos estudos dessa figura do revisor de texto, nas representações que são feitas dessa figura profissional pelos autores, porque a gente tem que lembrar que tem um narrador ou uma narradora, mas tem um autor, uma autora, pessoa que tem essas relações nesse sentido. Esses textos são metatextos no sentido de que os autores vivem coisas assim no mercado editorial, têm essa relação com revisores de verdade, e essas relações podem aparecer ali reconfiguradas, tratadas como ficção. Mas são representações curiosas, porque principalmente no caso da Alicia, levam a pessoa a um dilema antiético, uma decisão poderia ser antiética, para se fazer mudar de patamar, sair do que a gente poderia chamar de uma vidinha de revisora, né? Ela mesma estava insatisfeita com a vida dela, com o tipo de trabalho que ela fazia. De fato, a Maria Valéria Rezende, ela dá um depoimento nessa conversa nossa e fala um pouco dessa relação. Fala que os livros dela foram revisados, claro, esse livro tem 3 revisores creditados, né, na página de créditos ali, tem um crédito da pessoa que fez a capa, o crédito da pessoa da diagramação e 3 revisores, homens e mulheres, que fizeram o texto, mas segundo ela, não nesse caso específico, mas ela tem uma relação com os revisores, assim, ela é muito boa, ela é revisora também, ela é muito boa nisso, ela entrega um texto muito limpo, um texto já bastante correto, mas além de correto é uma grande escritora, né? E lida às vezes com revisores inexperientes, revisores que não dão conta muito da tarefa que é revisar um grande autor. Essa é uma relação que pode existir, é muito comum a gente escutar anedotas de parte a parte, autores falando de revisores e vice-versa. Os revisores também têm muita história para contar. Também é razoavelmente fácil encontrar autores que alcançaram alguma legitimação, né, no mundo literário, mas que atuaram como revisores, às vezes são revisores, têm empregos de revisores. Então é uma mistura que transforma essas pessoas nos cordeiro-lobo, mas no caso dela tem esse dilema para ela resolver se ela ia agir como cordeiro ou ia agir como lobo. Ou um revisor é sempre um cordeiro porque ele precisa obedecer, ele precisa só estar ali submisso aos grandes atores desse cenário, ou ela agiria com mais contundência se ela fosse a Alicia Lobo. Então é muito interessante, é um conto muito interessante, gera muita discussão. Eu já tinha me aventurado por essa história das representações que certos textos literários fazem de revisores noutro trabalho muito anterior, um trabalho publicado numa revista em que eu analisei as representações de revisor que apareciam nas crônicas de um cronista mineiro. Na época ele trabalhava no estado de Minas, que é o Eduardo Almeida Reis. Fiz uma análise das crônicas dele que tratavam de um jeito muito cômico, muito engraçado, esse revisor com quem o cronista conversava no meio das crônicas. Já era interessante. Muito interessante também a gente dar uma olhada no que é esse diálogo, né? Que é uma coisa que muita gente defende, eu mesmo já defendi em alguns trabalhos, como que acontece esse diálogo com o autor, né? Do revisor ou da revisora de texto com o autor. Como eu já mencionei, a autoria nesse espaço, né, da revisão literária ou do texto literário, a autoria é uma instância muito potente.
Então, esses diálogos sempre são assimétricos. A não ser numa situação muito específica que a gente consiga identificar uma simetria, por exemplo, porque o revisor é autor também, tem um respeito inequívoco daquele autor que está sendo revisado, a não ser nessas situações, geralmente esse diálogo é bem assimétrico, às vezes ele é uma fachada de diálogo, né? Na verdade o revisor vai resolver muito pouca coisa, e a gente ouve anedotas aí de parte a parte, né? Anedotas sobre revisores, anedotas sobre autores. Então essa assimetria é um ponto a ser observado, analisado eventualmente. Bom, eu convido vocês a lerem Maria Valéria Rezende, lerem toda a obra dela. Convido vocês a lerem os romances, os contos. Esse conto, Dilema, é muito interessante. Essa aqui foi a maneira que eu encontrei de entrar nele, pensando também nos meus papéis muito ambíguos. Eu sou uma autora que revisa ou uma revisora que publica, e isso é sempre um conflito interno. A gente está dos dois lados do balcão, consegue entender um pouco o que se passa. Para mim é muito interessante, eu acho que pode ser para muita gente. Essa foi a maneira como eu entrei no conto da Maria Valéria, fazendo essa proposta, e pode haver mil outras maneiras, já que a gente está falando aqui de um conto, de um texto literário. Eu convido vocês a fazerem outras entradas nele e, enfim, conhecer a obra dessa autora brasileira maravilhosa. Acho que a gente tem muito que discutir só pensando nesse conto, mas há outros muito interessantes também, uma literatura que tem sido feita de uma maneira muito consistente. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada. Alice mergulha em seus próprios lençóis e nas páginas daquilo que descobre ser talvez o romance mais apaixonante que jamais leu. Escrito num português absolutamente peculiar, revestido do encantamento do primeiro amor por uma língua recém-descoberta. O livro que Alice daria tudo para ter escrito, que de tal maneira a fascina que nem lhe dói a constatação indiscutível de que seu próprio romance está longíssimo da genialidade.